Sucesso nos anos de 1970, a costura está de volta. Só no ano passado, o número de matrículas em escolas de corte e modelagem cresceu 50%. Aumento também nos ateliês, em que as costureiras, que antes iam nas casas dos clientes, agora têm o seu próprio espaço. Em um mercado em que as pessoas cada vez mais buscam a customização, reciclagem e personalização das roupas, o Ser Empreendedor mostra quem investiu neste segmento e reinventou a forma de trabalhar com a moda. O Brasil ocupa um lugar de destaque dentro do mercado mundial da moda. Os números mostram que atividades relacionadas à moda e ao vestuário no país continuam crescendo, mesmo em tempos difíceis para a economia nacional. O país é o sexto maior produtor de roupas, calçados e acessórios do mundo. Movida pela paixão pela costura e com olhar neste mercado, uma empreendedora que há 20 anos montou sua escola de moda com os mais diversos cursos, lembra que seu primeiro contato com a costura começou de uma maneira não muito positiva. De uma família simples, a mãe foi sua primeira incentivadora. Eu nasci já apaixonada por moda, por linha, agulha, tecidos, porque desde criança eu inventava, pegava retalhos de tecido, fazia bolsinha para as minhas irmãs, transformava as roupas que nós ganhávamos, não servia, Vamos lá, vamos fazer uma reforma. Já customizava. Para uma criança de 7, 8 anos, estava lindo. Aos 12 anos, a minha mãe me colocou, fez uma permuta e me colocou para fazer um curso de corte e costura. Então, eu estudava no período de manhã, à tarde eu ia para casa dessa pessoa para fazer tarefas domésticas e, em troca, uma vez por semana, fazer uma aula de costura. Mas a minha frustração foi muito grande porque isso não aconteceu. Em 3 meses que eu fiquei lá, fui 2 vezes só na escola, onde a própria professora montou as peças, e eu só observei. Eu não queria... Que decepção, hein, Silvia? Muita, porque eu queria cortar o tecido, mesmo que estragasse. Que isso mais tarde aconteceu muito quando eu tive a oportunidade de fazer. Então você vai cortar, muitas vezes não vai dar certo, mas você pensa em transformar uma coisa, aparece outra. Mas é experiência, E aquele sonho ficou acalentado? Aquele sonho ficou adormecido ali, Mas quando eu tive a oportunidade, eu não aproveitei a oportunidade, porque anos mais tarde eu fui trabalhar numa empresa, em várias empresas, eu trabalhei em empresas de lingerie. Olha só, eu falo que não existe destino, mas existe Deus sempre conspirando, a favor. Eu fui trabalhar em 2 grandes empresas de lingerie. Já adulta, a moda novamente bateu as portas da Silvia. Desta vez, com a proposta de um emprego. E depois veio a ideia do marido que a incentivou. E a Silvia sempre foi um talento, mesmo com pouco tempo de relacionamento, eu sabia todo o potencial que ela tinha e que poderia atingir. Uma pessoa inteligente, bem ativa, tanto dentro de casa, morava ainda com os pais, e eu também ainda morava com os pais, e naquela fase de início de namoro. E depois casamos e ficou aquela conversa do tempo atrás, que ela gostaria de ter uma escola de moda. Ele me perguntou sobre o que eu gostaria de fazer. Eu falei, eu gostaria de ter uma escola de moda para ensinar as pessoas de verdade, para que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. Mas eu entendia tudo na teoria, não na prática. Então, passado algum tempo, nos casamos e um dia meu marido me surpreendeu. Ele montou para mim, lógico que primeiro ele perguntou para mim o que era necessário para montar a escola. Falei todos os processos, inclusive ele me perguntou, você tem os profissionais para dar aula? Falei, sim, tenho. Mas até então você sabia desse plano dele ou ainda não? Eu não sabia, porque eu achei que aquela conversa de namoro foi só
uma conversa Uma que conquista. se perdeu, uma conquista, né? Um empreendedor, uma pessoa de caráter, batalhador, guerreiro, inovador. Então ele confiou, ele acreditou em mim. Ele falou que eu tinha talento. Nem você pensava nisso? Não, eu tinha o sonho, mas eu não acreditava em mim. Eu queria, mas eu não arregaçava as mangas para aquilo tornar realidade. Ele não. Ele falou comigo, para você ter noção, ele falou comigo em agosto, final de setembro a escola estava montada. Perguntava para ela se ela tinha já profissionais, sucintamente, para que ela depois, né, tivesse a surpresa. E foi o que aconteceu. Né? Depois de 2, 3 meses trabalhando, a gente montou, né, pequeno, a escola de moda que ela tanto queria. Mas os desafios não pararam por aí. O passo seguinte foi se especializar para um novo modelo pedagógico. Em módulos, o curso básico, por exemplo, tem duração de 12 meses. Eu tinha todo o conhecimento teórico, mas e a prática? A escola começou, né, pequena, Com alguns profissionais. foi crescendo, mas ao longo do percurso nós fomos percebendo o quê? Que nós queríamos mais. E que se eu não tivesse esse conhecimento, esse mais não seria colocado em prática. Porque quando você não sabe, você pede para o profissional que sabe fazer e ele vai te dar várias objeções. Se ele não quiser fazer aquilo, ele vai falar para você que não é possível. Se você não conhece na prática, você não tem o conhecimento prático, você não vai executar, porque você não sabe, você não vai conseguir exigir dele. Então, foi quando o Maurinei me disse, profissionalize. Quer crescer? Quer ser uma escola realmente de qualidade, que era esse o seu objetivo? Então, se profissionalize. Foi aí que eu fui em busca de cursos e cursos e cursos. Encontrei muito conhecimento, mas encontrei também ao longo do caminho bastante dificuldades. E essas dificuldades eu trouxe como experiência para a escola. Por quê? Tudo que você começa, você tem que começar com base. E vários cursos que eu fiz, esses cursos começavam, eles eram livres, onde o aluno começava com a peça que ele quisesse. Eles teriam que entender o que e por que tem que fazer aquele processo. Qual era o tamanho da escola e a partir todo desse conhecimento, qual foi o próximo passo para vocês começarem então a crescer? Então, nesse período a escola tinha aproximadamente uns 40 alunos. Após os cursos, né, após eu entrar em sala de aula, porque aí não fiquei só nos cursos, eu me tornei, até hoje sou, uma estudiosa do assunto. Eu não fiquei na dependência só dos cursos. Eu fui buscar informações, estudar para saber, se o busto é neste tamanho, a pence é assim. Se ele é menor, como é que ela vai funcionar? Se ele é maior, como ela vai funcionar? Então fui buscar os porquês para que eu conseguisse passar para os alunos a lógica da modelagem, a lógica da costura. Então, estudando ao longo desse período, nós percebemos que a partir do momento que eu fui para a sala de aula, dobramos a quantidade de alunos, porque alunos não cancelavam mais, muito pelo contrário, os nossos alunos, eles se rematriculavam para o próximo módulo. Com o aumento no número de alunos, a empresa ganhou um novo olhar para continuar crescendo. Desde sempre, a nossa ideia era o quê? Pessoas que utilizassem a didática do Instituto. Ou seja, o próprio aluno acabou se tornando um professor da escola. Exatamente. Então, hoje além nós de tudo, temos vocês deram oportunidades. Várias oportunidades. Então, como eu ficava bastante em sala de aula, hoje estou mais afastada da sala porque estou coordenadora de cursos e também preparo os nossos materiais didáticos. A confecção do material didático próprio foi mais um avanço da empreendedora. Aproximadamente 5 anos após a abertura da empresa, né, e ela já crescendo bastante, foi quando o Maurinei, sempre, né, a mente criativa,
empreendedora, nós trabalhávamos com um material didático que não era nosso e que a gente tinha que fazer correções, muitas correções para que ele funcionasse. E o Maurinei disse o seguinte para mim: você é capaz de montar um material didático melhor que esse, porque você é uma modelista. Então, o que você pensa da gente ter o nosso próprio material didático, onde a gente não vai ter que ficar perdendo tempo resolvendo esses probleminhas e os nossos alunos ficarão muito mais satisfeitos? No próximo bloco, um mercado que, além de criativo, gera renda e serve também como terapia. O mercado da moda deve criar mais de 300 mil postos de trabalho até o ano de 2025. O curso de corte e costura é a maneira de buscar qualificação profissional, onde o aluno aprende a reconhecer os diferentes tipos de tecido, a lidar com cada um deles, a preparar o tecido, a escolher o tipo de agulha e o ponto ideal e também realiza acabamentos finos à mão e à máquina. E esse desafio, então, de ter mais 2 novas unidades, de gerenciar tudo isso, Silvia? Realmente é muito trabalho, né? Não vamos iludir, é muito trabalho, mas temos pessoas competentes, sempre sendo treinadas para que elas nos auxiliem e nos representem. Esses alunos em potencial, nós trouxemos e preparamos. Ele já tinha feito um curso, mas ele tinha feito um curso de corte e costura como aluno. A partir do momento que ele viria conosco, então ele recebeu a licenciatura para professor, onde a fala é diferente, então ele aprende como ele tem que falar com o aluno, toda a psicologia para ensino, além da metodologia, né? Que é repassado toda a metodologia para ele, mas como professor, não como aluno. A Edna é uma dessas profissionais que começou como aluna. Fui convidada para passar por treinamento para atuar como professora. E como que foi essa transformação de aluna para professora? A princípio foi bem difícil, porque assim, eu era muito tímida e sou um pouco tímida ainda. E então foi muito difícil, demorei até um pouco para aceitar a proposta, mas aí foi tranquilo. Depois com a dinâmica da sala foi tranquilo. Era um sonho de criança, né? Minha mãe costurava, mas costurava do jeito dela, sem seguir técnica nenhuma. Então eu aprendi daquele jeito. Aí eu queria realmente aprender do jeito certo. Aí surgiu a oportunidade, estamos aqui. A princípio eu tinha medo, né, de não dar conta, né, do recado, mas aí foi muito bom. E você está aqui há quanto tempo? 7 anos. Valeu a pena? Valeu. Nós temos alunos de 12 a 70 anos. Então nós temos aqui no Instituto, em todas as unidades, alunos que buscam por hobby, por terapia, porque é indicado até como terapia, profissionais da área de saúde indicam a costura, a moda como terapia. Nós temos aqueles que vêm por lazer. Nós temos no Instituto alunos que estão conosco há mais de 8 anos e que não saem daqui por nada, que os filhos... Eu tenho uma senhora aqui nessa unidade, a dona Darcy, que os filhos trazem e buscam. E fala: mãe, você não pode ficar sem ir para a sua aula de costura. E ela também diz que para a hidroginástica ela fica com preguiça, mas que para vir para cá ela ama. Temos alunas que começaram, que vêm acompanhadas dos pais, da mãe. A mãe vem trazer porque a menina só tem 12 anos. Nós temos de 12 e aí vai, né? Até 70 anos. Aqueles que buscam fazer mesmo disso uma profissão, uma grande maioria. Posso até, Mirna, te garantir que hoje as pessoas estão buscando como profissão, porque a demanda de emprego, né, diminuiu, mas todo mundo sabe que moda é geração de renda. É o segundo mercado que mais cresce no Brasil.
só perdeu para a área da alimentação esse ano novamente, porque ele ficava atrás em terceiro, né, depois do ramo imobiliário, né? Mas o ramo imobiliário teve a queda e a área de moda subiu. Muito se fala sobre economia criativa, sobre o faça você mesmo, sobre a customização, né, que é o upcycle, que é o reaproveitamento de peças, né? Seria ironia a gente falar do ecologicamente correto e continuar depositando grandes quantidades de lixo têxtil, né, no solo. Então, hoje se fala muito de reaproveitamento, né? Tanto no upcycle, que é a customização, também na economia de tecido. O aluno, quando ele faz um curso de moda, ele aprende a economizar. A gente vê no olhar de cada pessoa o desenvolvimento, a alegria de estar aprendendo. Tem gente que chega aqui e não sabe nem colocar um alinhavo, fazer um alinhavo, e já sai fazendo uma peça. Então eu fico muito feliz por estar ajudando essas pessoas até ter uma profissão, né? Porque começa a fazer para você, depois acaba fazendo para a família, de repente está trabalhando já para ter sua própria renda.